Boa noite, veja no Brasil TV desta quinta-feira, 10 de junho. Uma operação de combate ao tráfico internacional de armas em 2 estados do Nordeste prende 14 suspeitos. A polícia identificou o autor da chacina no núcleo rural de Ceilândia, no Distrito Federal. Ele é acusado de cometer outros crimes. A nova fase de flexibilização para bares e restaurantes em Minas Gerais. O horário de funcionamento vai ser ampliado na capital e em cidades da região metropolitana. E ainda o projeto do Ceasa de Pernambuco, que transforma alimentos estragados em adubo. É agora no Brasil TV. A Polícia Federal prendeu hoje 14 suspeitos de tráfico internacional de drogas e armas no Maranhão e também no Piauí. De acordo com as investigações, a quadrilha chegou a comprar um avião para transportar essas drogas e armas para o Nordeste. 102 policiais federais participaram da operação, que contou ainda com o apoio da Polícia Civil do Maranhão. Foram cumpridos 14 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em Caxias, no oeste maranhense, Timon, divisa com Piauí, e em Teresina. Os alvos são integrantes de uma facção criminosa com atuação em vários estados e que criou braços no Maranhão e no Piauí. De acordo com a Polícia Federal, os criminosos traziam drogas e armas da Bolívia e distribuíam no Nordeste. As investigações começaram a partir de um outro inquérito que apurava roubos a bancos no interior maranhense. Nesse caso, a PF também identificou bandidos ligados à facção. Eles chegaram a constituir empresas, comprar imóveis, tudo isso para dar ali uma destinação àquele dinheiro que entra em razão da atividade criminosa, né? A análise da movimentação financeira dos investigados revelou que o grupo já havia comprado um avião para fazer o transporte da mercadoria ilegal da Bolívia para o Maranhão. A aeronave de R$1.100.000 caiu em Almeirim, no Pará, no começo do ano. De acordo com a PF, o avião foi registrado em nome de um laranja. O piloto foi resgatado após 36 dias na mata. A polícia do Pará ainda investiga as circunstâncias da queda e a relação do piloto com os donos do avião. Segundo as investigações, esta arena de esportes em Caxias era usada para lavar dinheiro do tráfico. Assim como esta pequena loja de roupas, que movimentou mais de R$1 milhão em um ano e teve despesas no mesmo valor. E esta loja de carros em Teresina, no Piauí. O grupo também tentou entrar na política. Segundo a PF, financiou a campanha de um candidato a vereador de Caxias que não foi eleito. O nome e o partido dele não foram divulgados pela operação. Essa preocupação que a Polícia Federal está tendo na repressão aos crimes praticados por facções criminosas, na medida em que elas estão realmente evoluindo para o lado financeiro, né, para lavagem de dinheiro, utilizando empreendimentos aparentemente ilícitos para esquentar esse dinheiro e principalmente essa tentativa de entrar para outros poderes, né, no caso aqui o poder legislativo. A Polícia Federal informou que apreendeu R$101 mil nas casas dos investigados. Nós não conseguimos contato com a arena de esportes e com as lojas mostradas na reportagem. Uma outra operação da Polícia Federal, os agentes saíram para cumprir 34 mandados de prisão e outros 50 de busca e apreensão em 15 cidades de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e também no Rio de Janeiro. Quem tem os detalhes para a gente é o Arildo Palermo, que fala lá de Joinville. Oi, Marcelo. Até agora, 29 pessoas foram presas, 12 delas aqui em Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina. 5 pessoas ainda são procuradas. A investigação começou há 1 ano e meio, quando os servidores da Receita Federal fizeram a apreensão de 600 quilos de cocaína no porto de Itapoá, no norte de Santa Catarina. A partir daí, a Polícia Federal descobriu que uma quadrilha usava portos do Paraná e principalmente de Santa Catarina para enviar grandes quantidades de cocaína para a Europa. A droga que vinha da Bolívia era escondida em compartimentos falsos nos contêineres. Depois, eles eram embarcados em navios. Na coletiva desta manhã, a Polícia Federal explicou o esquema criminoso. Para conseguir embarcar a droga, a quadrilha aliciava funcionários dos portos e também criava empresas de logística e transporte para conseguir cargas legítimas e esconder a cocaína nos contêineres. No ano passado, 12 toneladas de cocaína foram apreendidas nos portos do Paraná e Santa Catarina, o que corresponde a 25% de toda a cocaína apreendida no Brasil. A polícia explicou ainda o porquê do estado de Santa Catarina ser tão procurado pelas organizações criminosas. Temos o litoral relativamente pequeno, de 530 quilômetros mais ou menos, porém 5 grandes portos. Portos que atuam com containers. Um litoral de 500 e poucos quilômetros, você tem um porto praticamente a cada 100 quilômetros.
Isso, com certeza, é um atrativo para essas organizações criminosas. E no Pará, a Polícia Civil prendeu 3 hackers que desviaram R$1.200.000 da distribuidora de energia do estado e também de Maranhão. Quem tem as informações para a gente é Daniele Dias. Depois de 1 ano de investigação, a Polícia Civil do Pará prendeu hoje 3 pessoas na Operação Energos pelos crimes de associação criminosa, falsificação de documento, estelionato e invasão de dispositivo informático com o objetivo de obter prejuízo econômico. O golpe, avaliado em R$1.200.000, teve como vítima uma concessionária de energia que atende o Pará e o Maranhão. Os criminosos usavam a internet para obter dados dos consumidores e fraudar boletos da empresa. A quadrilha foi presa no estado de São Paulo. Um homem e 2 mulheres que foram as mentoras do golpe milionário. Uma delas tem um histórico de golpes imobiliários e já tem passagem pela polícia por estelionato. Todos foram encaminhados ao sistema penitenciário paulista e estão à disposição da Justiça. Mas a Operação Energos continua, já que, segundo a polícia, ainda existem outros suspeitos. Daniele Dias, para o Brasil TV. Em Minas Gerais, a prisão foi de 3 homens em Juatuba, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Eles são suspeitos de furtar rodas e pneus de caminhões e carretas. Os policiais faziam um patrulhamento de rotina na BR-262, perto de Juatuba, quando avistaram esse caminhão circulando devagar e com os faróis apagados. As equipes deram ordem de parada, mas o motorista desobedeceu. Os policiais então atiraram nos pneus do caminhão. O veículo foi parado. Os 3 suspeitos ainda tentaram fugir por um matagal, mas foram alcançados pelos policiais e presos. No caminhão apreendido pelos policiais foram encontradas 34 rodas de carreta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as peças foram furtadas ontem na BR-365 em Pirapora, no norte de Minas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a quadrilha atuava há 5 anos em várias regiões do estado. Os bandidos paravam as carretas e os caminhões nas estradas, rendiam o motorista e depois levavam o veículo até uma estrada com pouco movimento para furtar as rodas e os pneus. Segundo a polícia, eles usavam macacos hidráulicos e tocos de madeira para escorar os veículos e retirar as peças. Os criminosos também levavam objetos pessoais das vítimas, rádios comunicadores e combustível. Os suspeitos e o material apreendido foram levados para o Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio em Belo Horizonte. Eles podem responder por furto, desobediência e direção perigosa. E o homem foi preso por estelionato em Sergipe. Ele já tinha sido preso em flagrante outras 16 vezes em estados diferentes e estava agora em Aracaju, se preparando para aplicar mais um golpe. Foi em um motel localizado na Orla da Atalaia, em Aracaju, e os policiais do COP localizaram José Ronaldo Silveira, que tem 50 anos. Para se hospedar, ele usou um cartão de crédito clonado e documentos falsos. De acordo com o delegado Hilton Duarte, com a ajuda da Polícia Civil de Alagoas, os policiais do COP prenderam em flagrante José Ronaldo. Com o estelionatário foram encontrados vários documentos, todos falsificados, com a foto de José Ronaldo. Cartões clonados também foram apreendidos e o carro que ele estava usando. José Ronaldo é residente em Brasília, natural do Rio Grande do Norte. É um criminoso quanto mais na parte de estelionato e falsidade documental. Recebemos informações hoje da Polícia Civil Alagoana de que José Ronaldo teria aplicado um golpe numa agência bancária lá em Alagoas e que estaria hoje em Aracaju para efetuar novos golpes. De fato, efetuamos a prisão dele em flagrante. Ele estava na posse de alguns documentos, prestes a abrir uma conta numa agência bancária em Sergipana. O estelionatário, que já foi flagrado cometendo o mesmo crime outras 16 vezes em estados diferentes, está preso aqui na capital. A Polícia Civil de Sergipe vai dar continuidade às investigações. Na Bahia teve mais um caso de explosão de uma agência bancária, o 30º ataque no estado. Nessa madrugada, em um posto de atendimento na região de Camaçari, que fica ali na região metropolitana de Salvador. Segundo a polícia, homens armados chegaram em 3 carros e explodiram o local
O posto foi totalmente destruído e prédios vizinhos tiveram a estrutura comprometida. Ainda não há informações se os bandidos conseguiram levar o dinheiro dos caixas eletrônicos. Ninguém foi preso. A polícia identificou o autor da chacina no núcleo rural de Ceilândia, no Distrito Federal. Nós ontem falamos sobre esse crime aqui. 3 pessoas da mesma família, o pai e 2 filhos, foram mortos. A polícia ainda procura a mulher que continua desaparecida. Lázaro Barbosa de Souza foi o homem que, segundo a polícia, invadiu essa chácara no INCRA 9, em Ceilândia, na última madrugada de quarta-feira. Por volta de 2 horas da manhã, matou a família e sequestrou Cleonice Marques, de 43 anos. Mas antes disso, Cleonice teria visto ele, arrombando a porta da casa, e avisou a parentes. Cleonice, ela fez contato com uma cunhada dela, que mora... Tem vários parentes que moram próximos, chácaras próximas. Por volta de 2h20, e um irmão dela foi na chácara para prestar o socorro, e conforme ele já foi ouvido aqui na delegacia, ele falou que não demorou 10 minutos para chegar lá. Então, assim, essa ação do Lázaro foi uma ação bem rápida. A partir disso, a polícia suspeita que Lázaro foi para roubar a chácara, mas teria percebido que Cleonice pediu ajuda e reagiu, matando o esposo dela e os filhos. Segundo a investigação, as imagens das câmeras de segurança do viveiro de plantas, que pertence à família do lote, não flagraram a chegada do homem. Por isso, acreditam que ele tenha vindo e fugido pela parte de trás da casa. Só que Lázaro deixou um rastro na casa. As digitais dele ajudaram na identificação e foram as mesmas encontradas em um outro assalto, que aconteceu no dia 17 de maio, em uma chácara da região. A polícia diz que ele é um homem violento. E no outro caso, chegou a amarrar as vítimas. Lázaro também é investigado por ter roubado uma casa e estuprado a mãe da família. O crime foi em 26 de abril, no Sol Nascente. A ficha criminal é extensa. O homem também realizou roubos e um homicídio nos estados de Goiás e Bahia. Os policiais viraram à noite em busca de Cleonice Marques, que ainda não foi encontrada. No Rio de Janeiro, um dos PMs envolvidos na ação que terminou com a morte de Kathleen Romeu e o bebê dela, disse em depoimento à Polícia Civil que fez 5 disparos de fuzil no complexo do Lins, na zona norte da cidade. O cabo da PM disse que o outro policial que estava com ele atirou 2 vezes contra suspeitos. Ontem, perto do local onde a jovem grávida foi morta, uma outra ação terminou com um adolescente ferido. Poucas horas de diferença e também poucos quilômetros de distância. É o que separa a história dos 2 jovens baleados no Rio de Janeiro. Enquanto a família de Kathleen Romeu enterrava o corpo da jovem grávida morta com um tiro de fuzil no complexo do Lins, um adolescente de 16 anos era baleado no Morro São João. O jovem saiu para comprar sorvete ontem, por volta das 7 da noite, e foi baleado no pescoço. A bala ficou alojada e o menino teve que passar por cirurgia. O quadro de saúde dele é estável. A polícia militar disse que foi atacada a tiros por bandidos quando fazia um patrulhamento na comunidade e que encontrou o menino ferido. O jovem é do Ceará e veio morar no Rio no ano passado com a mãe e o irmão. É mais um caso que acontece de maneira muito parecida e que se repete em favelas e áreas pobres aqui do Rio. Um policial militar que estava no complexo do Lins na hora em que Kathleen Romeu foi baleada admitiu em depoimento que ele e um colega de patrulha atiraram 7 vezes de fuzil no confronto com traficantes e que não viram a jovem em nenhum momento. O G1 teve acesso ao depoimento do cabo Marcos Felipe da Silva Salviano à Polícia Civil. O PM disse que os policiais viram 4 suspeitos armados, um deles com fuzil, e que os criminosos fugiram atirando para trás. O cabo Salviano confirmou ter feito 5 disparos, mas não soube informar se algum acertou os bandidos. Ainda segundo o PM, durante todo o tempo em que esteve na comunidade, não viu Kathleen Romeu. Ele disse que o companheiro de patrulha, o cabo Rodrigo Correia de Frias, atirou 2 vezes de fuzil contra os criminosos. A Delegacia de Homicídios já ouviu 5 dos 12 PMs envolvidos na ação. A Polícia Civil diz que quando agentes do Grupo Especial da DH chegaram ao local onde Kathleen foi morta, não havia mais nenhum vestígio de bala. Que os PMs levaram para a delegacia toda a munição usada durante a ação na favela.
Segundo o laudo do IML, Kathleen morreu por um tiro de fuzil no tórax. A família acusa a polícia de ter feito o disparo. Levantamento da plataforma Fogo Cruzado mostra que desde o início deste ano, 543 pessoas morreram baleadas em tiroteios no Grande Rio, quase a metade em favelas. O namorado de Kathleen, pai do bebê que ela estava esperando, fez um desabafo nas redes sociais. O culpado tem nome, é esse Estado, essa polícia despreparada. Agora é a Kate. Amanhã é outra família que está perdendo alguém próximo. Mas a gente tem que falar, a gente tem que dar nossa voz. A polícia do Rio disse que os parentes de Kathleen vão ser ouvidos amanhã. Em nota, o governador Cláudio Castro, do PSC, disse lamentar profundamente a morte da jovem grávida e que as investigações estão sob circunstâncias que levaram à morte estão a cargo da Polícia Civil. A PM do Rio voltou a dizer que não havia operação, que os policiais foram atacados a tiros e abriu um procedimento para apurar o caso. A nota da PM diz ainda que o local dos disparos foi preservado e a perícia foi acionada. A seguir, a barragem da Vale em Mariana é interditada. A estrutura corre o risco de rompimento. Brasil TV de volta com as informações de um acidente entre uma locomotiva e uma carreta na cidade de Catalão, que fica em Goiás. A Aline Braga conta pra gente. Olá para você que está assistindo ao Brasil TV. Este acidente aconteceu aqui em Catalão, no sudeste goiano, por volta do meio-dia e envolveu uma carreta carregada com bags de adubo e uma locomotiva. O motorista da carreta informou que não ouviu nenhum sinal sonoro de que o trem estaria se aproximando e, por isso, tentou fazer a passagem por sob a linha de ferro. A primeira parte da carreta passou sem nenhum problema, mas a traseira acabou sendo atingida por uma locomotiva. Com o impacto, parte da carga ficou espalhada sobre os trilhos. Neste momento, os funcionários da transportadora estão aqui no local tentando retirar essa carga da pista. Técnicos da concessionária que administra a ferrovia também já estão aqui para apurar as causas do acidente. Apesar do impacto e dos estragos materiais, ninguém ficou ferido. Voltamos ao estúdio do Brasil TV. A Justiça do Trabalho condenou a Vale a pagar R$1 milhão por cada funcionário morto no rompimento da barragem da mineradora em Brumadinho em 2019. 131 famílias terão direito a este benefício. A indenização, segundo a juíza, é uma reparação por danos provocados contra esses funcionários. A decisão é em primeira instância, portanto, ainda cabe recurso. A Vale informou que vem realizando acordos com os parentes das vítimas desde o rompimento da barragem, a fim de garantir uma reparação rápida e integral. E auditores do trabalho interditaram a entrada de trabalhadores em outra barragem da Vale, a do Xingu, em Mina da Alegria, que fica em Mariana. A estrutura está com nível 2 de alerta. Em caso de rompimento, poderá provocar a morte de centenas de funcionários e, é claro, além do risco ambiental. A Mina de Alegria fica a cerca de 30 quilômetros do centro histórico de Mariana e o acesso é pela MG 129. Os auditores fiscais do Ministério do Trabalho proibiram a presença de operários na crista da barragem de Xingu, no entorno e na chamada área de inundação, alegando que há risco de morte. Situação que a empresa disse que estaria resolvida no ano passado. Um comunicado da mineradora do dia 29 de setembro dizia que a zona de autossalvamento da barragem Xingu está localizada em área interna da Vale e, por isso, todas as atividades até então realizadas nesse local foram direcionadas para outra unidade. A entrada que dá acesso à área de autossalvamento da unidade está bloqueada com terra e com uma cerca de arame. Daqui, a gente só consegue enxergar um pedaço do paredão da cava. Para entender melhor a dinâmica desse complexo, é preciso olhar de cima. A barragem de Xingu estava desativada há anos, só recebia manutenção. Em setembro do ano passado, ela teve um nível de risco elevado de 1 para 2, numa escala que vai a 3. A barragem foi construída pelo método a montante, considerado menos seguro, e que é o mesmo das barragens de Fundão, que desmoronou em 2015 em Mariana, e da B1, que matou 270 pessoas em Brumadinho.
O Sindicato dos Trabalhadores do setor diz que apurou com a Vale que os operários retirados do local faziam ações ligadas ao descomissionamento da barragem. Questionamos se havia algum risco de demissão. A Vale nos alertou que não, que esses trabalhadores foram relocados para outras áreas dentro da empresa. O Ministério do Trabalho definiu que a liberação para a volta das operações depende de intervenções que aumentem a segurança de todos. Enquanto isso, os trabalhadores buscam meios de se informar sobre a real situação da barragem. Por nota, a Vale Mineradora afirmou que não existe risco iminente de ruptura da barragem de Xingu e que ela é monitorada constantemente. A partir de amanhã, bares e restaurantes de Belo Horizonte vão poder funcionar até às 10 horas da noite. O Danilo Girundi tem os detalhes. Ei, Cosme, a partir de amanhã, bares e restaurantes da capital mineira vão poder funcionar de 11 horas da manhã às 10 horas da noite para poder fazer atendimento presencial de clientes, não importa o dia da semana. Essa mudança alegrou o setor de alimentação fora do lar, porque eles estavam aguardando já há algum tempo uma flexibilização maior da prefeitura. Tinha mais de um mês que eles só podiam atender de segunda a sábado, de 11 da manhã às 7 horas da noite. Os domingos eram de porta fechada, somente com entrega na casa do cliente ou retirada na porta. A única exceção do horário novo de funcionamento é o sábado próximo, Dia dos Namorados, que eles vão poder atender o público até 1 hora da manhã. Por enquanto, música ao vivo continua proibida. A intenção da prefeitura é liberar as pessoas para retomarem alguma normalidade da vida, lembrando sempre das regras que já foram preconizadas pelas autoridades de saúde, como o uso de máscara o tempo inteiro, a não ser no momento que vai comer ou beber. Há o distanciamento nas mesas e também limite de pessoas sentadas nelas. A prefeitura disse que essa liberação só foi permitida por conta da melhora nos indicadores de monitoramento da Covid. Danilo Girundi para o BR-TV. A nossa equipe de reportagem esteve no CEASA, que é o Centro de Abastecimento e Logística em Pernambuco, e encontrou um projeto bem legal, bem interessante. Sabe aqueles alimentos que não estão bons para venda, nem para a gente consumir? Pois então, lá eles não são jogados fora, não vão para o lixo simplesmente. São transformados para ajudar o meio ambiente e também para ajudar os agricultores do próprio estado. Os tonéis, cheios de resíduos orgânicos, ficam em frente aos estabelecimentos. São frutas, verduras e legumes que não podem mais ser vendidos pelos comerciantes nem reaproveitados para alimentação. Esse é o nosso resíduo sólido, onde os comerciantes fazem a seleção do que vai utilizar e o que não é utilizável eles colocam no nosso caminhão. E depois vem uma doação para o nosso sopão. Diariamente são coletadas de 35 a 60 toneladas de resíduos orgânicos que vão virar adubo. Esse trabalho acontece até às 10 horas da noite. Depois de finalizada a coleta, o caminhão com os resíduos chega aqui, a uma composteira. É neste local onde começa a transformação. As sobras de frutas e verduras são colocadas neste espaço e formam espécies de montes. Aqui, elas ficam para passar pelo processo de decomposição. Essa pilha, depois que ela escorre o chorume, ela começa a ser monitorada, certo? É tirada a temperatura em 3 pontos diferentes da pilha, certo? Uma vez por dia é feito esse monitoramento. E daí também é feito o reviramento da pilha 3 vezes na semana, para ajudar no processo de decomposição da matéria orgânica. Os caminhões vêm 3 vezes por dia descarregar os resíduos orgânicos. E o que parecia lixo é transformado em adubo, que vai oferecer nutrientes para que as plantas possam se desenvolver. O resultado do processo de compostagem é um composto orgânico que a gente serve para adubar na agricultura em geral e dá um retorno ambientalmente seguro para a população, né? Que a gente evita e tem uma visão de sustentabilidade. Essa aqui é a última etapa de transformação dos resíduos orgânicos em adubo. É a fase do peneiramento. Depois de passar de 90 a 180 dias se decompondo, o material vem para esse local, onde é peneirado e depois embalado para distribuição para os pequenos agricultores. Os irmãos Sivaldo e Silvano são agricultores e recebem mensalmente o adubo do CEASA. É bom porque ele sustenta a terra adubada, não precisamos usar adubo químicos,
E ele é uma coisa que não vai transmitir doença nem para nós e nem para os finalistas dos produtos que a gente recolhe. O Brasil TV fica por aqui, te lembrando que tem outras notícias logo mais no Jornal Nacional, que começa às 8h30 da noite, sempre pelo horário de Brasília. Para você, uma ótima noite e até amanhã.